para o Via Justiça, neste programa, uma análise da execução penal no país. Nossos convidados, o juiz Paulo Antônio de Carvalho, da Primeira Vara Criminal, do Tribunal do Júri e de Execuções Penais de Itaúna, no centro-oeste de Minas Gerais, e o advogado criminalista Renato Machado. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A execução penal no Brasil convive hoje com o seguinte quadro: superlotação carcerária, ausência ou insuficiente assistência judiciária nas prisões, recursos financeiros insuficientes para o sistema, ilegalidade no recolhimento de presos condenados em cadeias públicas, o desrespeito aos direitos e garantias fundamentais dos detentos, garantidos pela Constituição. Além disso, as dificuldades na assistência ao egresso. O que está acontecendo com a execução penal no país? Juiz Paulo Carvalho, a LEP, ou seja, a Lei de Execução Penal, é uma lei só no papel? Olha, infelizmente ainda é. Mas eu penso que já houve sensíveis avanços e acho que o exemplo mais claro disso é o nosso estado das Minas Gerais. Eu acho que nos últimos 8 anos, né, e já passou o período eleitoral, a gente pode agora falar sobre isso sem que esteja opinando a favor desse ou daquele candidato, houve uma transformação gigantesca. Você se lembra, por exemplo, há 10 anos atrás, das rebeliões, aquela em Contagem, com gravíssimas consequências, a ciranda da morte na delegacia de furtos e roubos da rua Pouso Alegre, tudo isso acabou. Os depósitos de presos da Belo Horizonte e região metropolitana foram desativados. E eu acho que dentro disso que você falou, é uma questão de opção política. Desde que você faça opção política por cumprir a lei, ela certamente será cumprida. E eu acho que o avanço está apenas começando. E não é só isso, né? Minas tem investido muito naquela que é a principal finalidade da pena, que é a ressocialização. Isso a gente tem percebido aí no dia a dia do nosso sistema. Doutor Renato, a opinião do senhor sobre a Lei de Execução Penal? É no mesmo sentido da opinião do doutor Paulo. Concordo efetivamente com a opinião do nosso colega, mesmo porque, se a gente observar, nós tivemos um número gigantesco, uma abertura de vagas aí no sistema carcerário, o que, de certa forma, minimizou o problema. Porque, no início, nos anos de 2001, 2002, 2003, a maioria dos presos, eles eram albergados nas cadeias públicas e custodiados pela Polícia Civil. Esse cenário mudou. A abertura de vagas proporcionou uma melhora significativa no sistema mineiro, o que, de certa forma, não coaduna com o sistema nacional. É diferente. Em Minas, nós tivemos um avanço muito importante. A gente já não observa mais as cadeias públicas em Belo Horizonte, por exemplo, a maioria delas já foram desativadas, né, com a abertura de vagas. Então nós temos hoje 2 CERESPs, o CERESP da Gameleira, o CERESP São Cristóvão. Os presos provisórios são ali acondicionados, até aguardando o julgamento, depois são transferidos para as prisões, as penitenciárias e etc. Então eu concordo efetivamente com o doutor Paulo, porque o cenário melhorou muito. A grande maioria dos presos no país não tem condições de pagar um advogado. Quem deveria cuidar deles é a Defensoria Pública. Mas a instituição enfrenta enormes dificuldades. Por isso, a ausência ou a insuficiente assistência judiciária nas prisões. Veja o que diz a Defensora Pública Geral de Minas Gerais. À medida que o preso é assistido, ele fica com o espírito apaziguado e, além disso, é possível uma movimentação de detentos, porque você vai aferindo benefícios, né, quem pode sair, o fluxo evita a superpopulação carcerária, que é a rainha das rebeliões, dos conflitos. E hoje nós somos muito poucos defensores públicos. Então, esse é o empecilho número 1. E uma outra questão que a gente, às vezes, se depara com ela concretamente, já na atualidade, é que os estabelecimentos prisionais, em alguns casos, não têm um local para receber o defensor público. Mas a lei, inclusive, prevê agora que os estabelecimentos penitenciários, prisionais, devam ter esses locais. Então, a gente acha que essa questão física ficando resolvida é um grande empecilho que se afasta. Doutor Paulo, comentário do senhor sobre a fala da Defensora Pública Geral de Minas.
Eu acho que ela está um pouco pessimista. Eu acho que a situação é muito melhor. Nós temos em Minas Gerais hoje uma defensoria pública de excelente nível, e eu posso testemunhar isso pelos defensores que atuam em Itaúna, e onde esse problema que foi mencionado não existe. Lá, apesar da cadeia ser ainda um tanto quanto precária, foi criado um espaço dentro do presídio para os defensores atuarem, e eles comparecem lá com regularidade, com frequência, e não há essa demanda, né, de presos aguardando benefícios e que possam resultar em rebeliões. Agora, concordo com ela que uma assistência jurídica bem feita é realmente um impedimento para as rebeliões. O preso só se rebela quando vê os seus direitos negados. Em todas as rebeliões, quando o repórter vai entrevistar, mas por que você está participando? Eu falo, porque eu já devia estar na rua, já cumpri minha pena. Na verdade, não cumpriu. Mas se a execução fosse bem feita, e se ele tivesse tido progressão de regime, livramento condicional, certamente ele já estaria na rua. O senhor é um advogado criminalista, doutor Renato. O que o senhor encontra nas prisões? A gente observa uma certa dificuldade de acesso, de contato ao preso, estabelecimento de horários para que você tenha um contato, uma série de dificuldades. Algumas, de certa forma, compreensíveis, outras nem tanto. A gente observa que muitas vezes dentro da penitenciária, para você ter acesso ao preso, você não tem um local adequado. Para ter uma conversa reservada, que é garantida, né, por lei, o direito de se reservar com o seu cliente, isso nós vemos essa dificuldade. E o preso, ele fica, de certa forma, com o passar do tempo, ele vai observando alguns benefícios que são cerceados. O preso, quando entra no sistema, quando ele está na execução penal, quando foi condenado, passa para a execução penal, ele, de certa forma, cai no esquecimento. A grande maioria das vezes cai no esquecimento. Eu, durante boa parte da minha vida, eu atuei no sistema prisional como advogado criminalista atuante, porque eu fui professor de núcleo de prática da PUC, do Centro Universitário Newton Paiva. Então eu participei de mutirões e assim por diante. Então eu tive muito acesso às cadeias públicas, às penitenciárias. A gente observa isso. O acesso às vezes é difícil. O preso cai no esquecimento. Então, se não for a defensoria pública, porque às vezes o preso não tem como custear um bom advogado para poder pedir os benefícios, a despeito de que não precise ter advogado. Mas às vezes o pedido dele não consegue ser atendido. O advogado consegue efetivamente encaminhar isso com mais tranquilidade. Então eu acho efetivamente que precisa melhorar muito nesse sentido. O acesso ao advogado. O advogado é o caminho para que possa pleitear todos os benefícios, as progressões, as saídas temporárias, para que o preso possa cumprir com dignidade a sua pena. O senhor falou, doutor Paulo, que houve uma evolução em Minas Gerais, especificamente por uma questão de vontade política, segundo as suas palavras, mas constata-se ainda uma superlotação em Minas. E aí, como que fica? Olha, eu penso que o problema se agravou de tal forma porque foi relegado a segundo plano durante décadas. Então, você não consegue resolver um problema dessa magnitude de uma hora para outra. Mas eu acho que os primeiros passos e os mais importantes já foram dados, e pelo que aconteceu até agora, eu sou obrigado a deduzir que essa opção política, essa vontade vai prevalecer. E eu tenho certeza que Minas Gerais, que hoje está na vanguarda do sistema penitenciário no Brasil inteiro, e é um exemplo, tanto que outros estados têm visitado Minas para colher aqui o exemplo, eu tenho certeza de que vai reforçar ainda mais essa sua imagem, né, na federação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos logo.